Quem não conhece o Jamur Júnior? Está vivo ainda, lá em Guaratuba. A maior experiência de telejornal da história do Brasil aconteceu em Curitiba também, nos anos de 68, 69, 70, que se chamava Show de Jornal. Jamur Júnior, Haroldo Lopes, Laisman, Chacon. Era um show de jornal mesmo. Com a ditadura, o que eles faziam, a Ali Chaim também, a Ruda, todos lá no Canal 4, na TV Iguaçu. Haroldo Lopes foi meu professor na Federal. João Feder, que fazia parte da equipe, também foi meu professor na Federal. Tive grandes professores. E o Jamur se encantou comigo. E eu, de locutor noticiarista, virei repórter de rua, problema de bairro e tal. E deu umas enchentes lá no lado do Boqueirão, lá, Uberaba. E eu fui lá com a unidade móvel da rádio, né? E aí a água começou a subir, né? Do Rio Belém, começou a subir, a subir. E a ordem, desde a época do Jair Brito, o repórter entrava no ar, ao vivo, só 2 minutos. Era cronometrado. Daí a gente já sabia mais ou menos quanto que ia dar 2 minutos, entendeu? As frases, quanto tempo ficou, né? Eu não tinha mais o que falar. E em dado momento eu quis ser criativo, né? Eu falei, estamos aqui na favela do Valetão, aqui no Rio Belém, e a água já subiu até o calado do Fusca. O Jamur do outro lado, sarrista, porque o que ele fazia é ironia no show do jornal. E Fusca tem calado? Não sabia que você tinha trocado o Fusca por um barco aí. E aí foi tirando sarro de mim, eu achando que eu estava inventando, né? Estava sendo sensacional, só falei bobagem, né? Mas mesmo assim, quando ele assume o Canal 4, né, de novo, como diretor de jornalismo, ele vai e me leva para lá, para o jornal. Ele, diretor de jornalismo, apresentador do Jornal do Meio-Dia, e eu, chefe de jornalismo. Piada e tudo, né? Entrava às 7 horas da manhã no canal e saía às 11h30 da noite, né? E fizemos um bom jornalismo na época, bastante político e tal. Mas dado dia lá, né, assim como o Jair Brito, assim como Luiz Ernesto Alves Pereira, que substituiu o Jair Brito na Rádio Cidade e que trouxe o Jamur Júnior, todos de temperamento forte. Sempre gente que não deixa para depois. E eu também não deixava, eu era uma guerra, né? E discuti por qualquer coisa com o Jamur e saí de lá brabo e tal, e abandonei tudo. E desci a pé do Canal 4, lá nas Mercês, até ali no Jornal do Estado, do lado da prefeitura. Não sei porquê, mas o Jornal do Estado já estava nas bancas há um mês. Equipe completa, grandes jornalistas que o Reinaldo Jardim montou, entendeu? Olha, Castelo Branco, olha, só tinha fera naquele início de Jornal do Estado. Muitos remanescentes do Correio de Notícias, né? E aí eu cheguei lá, né? Fui procurar o Jardim. Tinha sido meu diretor de teatro, né? Ele que me indicou para ir para a Rádio Cidade. E eu falei, o que aconteceu? Eu falei, briguei com o Jamur, só não faltou vias de fato. Tá. Tá procurando emprego? Não sei, né? Pois é, devia ter vindo aqui, isso era julho, devia ter vindo aqui abril, maio, que eu estava formando equipe, você estava bem lá na Rádio Cidade, nem, né, me passou pela cabeça de fazer convite. Agora a equipe está completa. E ali numa das ruas paralelas ali, estava a sucursal da Editora Abril. Então tinha as revistas ali, a Veja, né? Sucursal da Veja, da revista Exame, da Visão, era tudo mesma redação. E ele me pegou pelo punho assim e foi me puxando assim, e eu pensei que a gente ia sair do jornal, do edifício do jornal,
para ir lá na sucursal, né? Porque ele disse que ali não tinha emprego, mas ele falou assim, da revista Visão. E eu entendi revista Visão. Tá? E atravessamos toda a redação, do lado de cá tinha uma portinha que tinha lá os digitadores, era na época que tinha que digitar numa fita, depois ir lá no Pastap, colar na página, né? Colagem, é assim que funcionava o offset. E do outro lado, quando ele me levou, abriu uma porta, deu para olhar na porta, estava escrito revisão. Não revista Visão. E disse, tinha um senhor idoso e uma mulher lá. Ele falou assim, colega novo de vocês, você vai trabalhar aí na revisão. Então, no Jornal do Estado, eu fiquei 2 anos trabalhando de revisor à noite, fechamento de jornal, né? E foi uma grande escola também. Eu já tinha me formado na Federal, né? Já tinha passado por aquela experiência de rádio, de televisão, de fechamento, de pressa, né? Vai entrar no ar, tem segundos e tal. E aprendi muito, porque daí na revisão você vê diferentes textos, diferentes escritores, vamos dizer assim, né? Jornalistas, redatores. Você compara, tipo, Joelmi Betting com um repórter recém-saído da faculdade, né? Ou você vê lá um texto do Dalton Trevisan, né? Lá numa coluna lá e tal. Isso faz com que você aprenda mais um pouco, né? Então eu digo que eu aprendi mesmo a escrever, a entender na revisão. Daí no Jornal do Estado eu acabei sendo editor de economia, era mais para fechar a página, criei uma coluna que até então não existia nos jornais do Brasil, índices econômicos. Eu criei no Jornal do Estado índices econômicos, porque todo dia eu tinha que ligar para a Ourupar, nos acertos do jornal, publicidade, para a cotação do ouro. Eu falei, mas se estamos dando a cotação do ouro, vamos ver do INPC, da inflação, não sei o quê. Então, na página de economia do Jornal do Estado, página, coluna interna, de cima e embaixo tinha índices econômicos. Daí começou a aparecer, né, na Gazeta, no Estado do Paraná, na Folha de São Paulo, e daí parece que foram eles que criaram, entendeu? Mas tinha uma pastapeira que colava aqueles vários pedaços de texto, Tieme Emoto, mais uma inspiradora, e que era jornalista profissional diplomada. Mas ela gostava do Pastap, né? E um dia ela disse, você precisa começar a escrever, Ulisses, com o teu nome, colocar o teu nome nas matérias. O jornal não tinha essa prática, não saía o nome do repórter, nada. Mas veja, tem colunistas aí. Eu falei, mas como é que eu vou escrever sobre economia? Não sei. Ela falou assim, comece a ler todo dia Joelmi Betting, Luiz Nassif, todos desses jornalões, você lê todo dia, veja como é que eles escrevem, né? E aí começa a escrever você. Então passei a ter daí a coluna, né, do lado esquerdo, no alto, assinado por mim, né? Então foi mais um processo de aprendizado, não só de começar a aparecer, né, perante nossa comunidade jornalística, perante o público, né? Isso vai te colocando responsabilidades que até então você não tinha, que você não sentia, que você... Eu já fiz o meu trabalho mesmo, né? Porque você era anônimo. Claro, na rádio eu era o Ulisses Guerra. Na televisão lá, com o Jamur Júnior, eu era o chefe, eu não aparecia, eu não escrevia nada, né? Mas tudo isso foi, né, fazendo, e foi no jornal, no Canal 4 que eu comecei a enveredar para a área do documentário, para a área do cinema, que até então eu só fazia como ator, né? Cheguei a fazer lá um documentário, um longa, né, chamado Incidente Cormorã. Um incidente que aconteceu na Baía de Paranaguá, lá na Fortaleza dos Prazeres, na Ilha do Mel, baseado num livro do historiador Davi Carneiro. Um navio inglês, anti-escravagista, entrou na Bahia tentando assaltar os navios de escravos, né?
Então fiz esse documentário, depois fiz um segundo chamado Paranaguá, o berço da civilização paranaense,